Obrigado. Agora a gente fica triste, né, Thiago? Infelizmente uma tragédia, né, Renato? Um dia que a gente Era pra ser de festa. Queria ser só festa, mas infelizmente uma tragédia na zona Olha sul aí, da capital, Renato. Thiago Reis, uma obra de grande porte de um supermercado da rede Verde Mar. Infelizmente, um acidente gravíssimo, Meu Thiago. Deus, Renato. 4 vítimas fatais. 4 já são fatais, Renato. Já confirmadas. É uma tragédia, realmente. Pessoas que saíram de casa para trabalhar. Exatamente. Saíram de casa para trabalhar e infelizmente não irão voltar, Thiago. Ô, Renato, vamos até o local ao vivo. A nossa repórter Suzana Vieira está lá no local. Esse acidente foi agora pela manhã e a Suzana Vieira atualiza informações de momento. Como disse o Renato, Suzana, 4 óbitos confirmados. Que tragédia aí nessa obra. Cadê a Suzana? Boa tarde, Boa Suzaninha. tarde, Suzana. Que tristeza, hein, Suzana? Pois é, Renato, boa tarde para você, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente um momento de muita tristeza. Nós chegamos aqui por volta de 8 horas da manhã. Os militares do Corpo de Bombeiros já estavam aqui no local para atender a esta ocorrência, né? Eu falo aqui em frente, eu vou pedir o nosso repórter cinematográfico para mostrar para vocês. Eu estou bem em frente à obra, como vocês disseram, pertence a uma rede de supermercados grande aqui de Belo Horizonte, né? E essa é a situação que a gente tem no momento. Vou trazer as atualizações para vocês agora. Foram 4 óbitos, ou seja, 4 pessoas morreram, inclusive uma mulher de 30 anos, que é uma das engenheiras responsáveis pela obra. Ela chegou a ser socorrida, encaminhada ao Hospital João 23, ela foi encaminhada no hospital do helicóptero do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente nós recebemos a informação agora há pouco de que ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma outra vítima também foi socorrida, é um homem que não teve a identidade revelada e nem a idade. Ele também foi encaminhado ao João 23, mas o estado de saúde é estável. Nós conversamos, como eu disse para vocês, nós passamos toda a manhã aqui, acompanhamos todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, do SAMU, né? Por volta de 10 horas da manhã veio a notícia que ninguém queria, né? Veio a confirmação dos óbitos, os familiares chegaram aqui com os amigos das vítimas desesperados, porque como vocês disseram, e vale a pena ressaltar mais uma vez, são trabalhadores, pessoas que saem de casa de madrugada para trabalhar, saem de casa por volta de 5 horas da manhã, chegam aqui para trabalhar, infelizmente, foram vítimas dessa tragédia. A Polícia Civil já esteve aqui, já fez o trabalho de perícia para investigar as causas, o que de fato teria causado esse desmoronamento. Conversei agora há pouco também com a Defesa Civil, o porta-voz da Defesa Civil interditou toda a área. Por quê? Porque o refeitório também corre risco de desmoronamento. Eles foram até o local e sentiram ali que estava em movimento. Então, por isso, eles interditaram toda a área, ou seja, então, há locais também aqui que correm o risco de desmoronamento, viu, Thiago? Nós passamos toda a manhã aqui, como eu disse, acompanhamos todo o trabalho que você confere agora na reportagem. Era por volta de 8 horas da manhã, quando os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência de soterramento em uma obra que fica na rua Jornalista de Djalma Andrade, do bairro Belvedere. Quando os militares chegaram no local, 2 vítimas visíveis e, segundo informações, outras 2 estavam completamente soterradas. Foram iniciados os trabalhos com o apoio dos próprios operários aqui da obra. Retiradas as 2 vítimas estavam em superfície. A movimentação era grande. Viaturas do SAMU, Corpo de Bombeiros e até a aeronave atuavam juntos no resgate às vítimas. Uma força-tarefa que foi acompanhada de perto por amigos e parentes das vítimas. Segundo informações de quem estava trabalhando próximo, algumas pessoas perceberam esse escorregamento e conseguiram sair a tempo, por isso não foram atingidas por esse talude que se desprendeu dentro da obra. Nós estamos falando de um talude de cerca de 3 metros de altura e aproximadamente uns 4 metros também de largura, por isso uma quantidade considerável sim de terra que se desprendeu e veio atingir esses operários. As mortes foram confirmadas às 10 horas da manhã. No momento do soterramento, a gente tem uma quantidade considerável de peso dessa terra que acaba impedindo a expansão torácica e a respiração dessas vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 operários trabalhavam na obra no momento do soterramento. 5 deles estavam na área onde ocorreu o desabamento. 4 pessoas morreram e uma está ferida. É um talude onde estavam sendo feitos ali um trabalho de fundação. Ele estava com um corte em 90 graus, a princípio sem um escoramento, e esse terreno veio a ceder e soterrar esses funcionários.
A obra pertence a uma rede de supermercados de BH. Em nota, o grupo lamenta o acidente e diz que está dando todo o apoio às famílias das vítimas. Informa ainda que a obra conta com todos os alvarás e licenças. Informação confirmada pela Defesa Civil. A Polícia Civil está no local para ouvir as testemunhas e investigar as causas do soterramento. Segundo a delegada, ainda não há confirmação se os operários estavam ou não com equipamentos de segurança. Nós vamos apurar essa informação, mesmo porque ela pode definir se foi causa acidental ou se teve algum tipo de negligência. Próximo passo da Polícia Civil, depois dos trabalhos periciais, o trabalho do IML, nós vamos proceder à instauração do inquérito policial. É uma fala muito importante da delegada, né, Tiago? Que a Polícia Civil já está investigando o Tiago e Suzana para saber se eles estavam com todos os equipamentos de segurança. Acidente acontece, mas tem que ser investigado para saber qual a causa exata disso aí. Nós vamos trazer os detalhes, Suzana, mas eu vou pedir para colocar aquela imagem aérea para você de casa ver que é uma obra gigantesca, né? Uma obra enorme ali no Belvedere. Todo mundo sabe que essa região, Renato, é uma região montanhosa. Você do interior que talvez não conheça, é uma região montanhosa. O solo tem muito minério, né? E é uma região montanhosa, então você tem que fazer escavações enormes para qualquer construção. Agora, a engenharia no mundo inteiro, ela já é muito avançada. É possível que acidentes aconteçam? Claro que sim. Agora, pode ser negligência? Quem vai ter que provar e mostrar isso é a Polícia Civil nessa investigação, né? E nós vamos acompanhar. Eu quero registrar aqui, Renato, Suzana, você de casa, mandar o meu abraço à família do Roberto Mauro da Silva, de 55 anos, o Zacarias Evangelista Fonseca, de 59, o Rafael Pereira Barbosa, de 35, e a Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, as 4 vítimas fatais desse acidente. Né? Então, nosso abraço aos familiares, o nosso carinho. Como bem lembrou a Suzane, saíram cedo de casa para trabalhar, né, Suzane? E vão voltar em um caixão por conta de um acidente, uma fatalidade, uma negligência. Quem vai dizer isso? Somente a investigação. Não é isso, amiga? Exatamente, Tiago. Olha só, como eu disse, durante toda a manhã nossa equipe esteve por aqui, a movimentação era grande, tanto por parte de curiosos, pessoas que estavam passando por aqui, queriam saber o porquê dessa movimentação, as pessoas questionaram. Eu conversei com duas pessoas, 2 operários aqui da obra, eles estavam muito emocionados, não quiseram gravar entrevistas. Então, os 2 disseram a mesma coisa pra gente aqui, comentou com a empresa em off. Eles falaram que isso já era uma tragédia anunciada. Inclusive, um deles disse que chegou a falar com o responsável pela obra, que sentia que tinha algo errado, que sentia que pudesse ter um desmoronamento ali, um deslizamento, principalmente agora no período de chuva, que pode iniciar agora em outubro. Eles falaram que já sentia esse risco de desmoronamento, inclusive falaram com o responsável pela obra, né? Então, segundo eles, esses 2... operários aqui da obra, isso teria sido uma tragédia anunciada. Mas como você mesmo disse, a Polícia Civil já esteve aqui no local, já fez o trabalho de perícia. Deixa eu falar aqui com a Defesa Civil. Chegou aqui no momento, deixa eu falar com ele ao vivo. Aqui ao vivo é assim, ele acabou de chegar aqui, o Vitório, né, Vitório? Boa tarde para você, eu conversei com ele agora há pouco, mas a gente vai entrar com ele ao vivo aqui agora, né? Porque é assim, ao vivo é assim. Vitório, boa tarde para você. Nós conversamos agora há pouco, você disse para mim do risco de desmoronamento na parte do refeitório. Eu queria que você falasse qual a conclusão que a Defesa Civil chegou e vocês acabaram interditando tudo. Foi feita uma avaliação, e detectamos, desde no período da manhã, que estava tendo uma movimentação do maciço. Então, há risco de desabamento parcial do refeitório e do corredor. Então, diante disso, foi realizada a notificação de risco, solicitada aí a interdição temporária até que sejam feitas as ações mitigadoras pelo responsável técnico da obra. Essa obra vai ficar interditada por tempo indeterminado. Temporariamente, até que ele emite as documentações necessárias, os laudos de estabilidade do terreno, assim como do muro. Eu sei que não é sua parte, não é da Defesa Civil, mas eu conversei com 2 operários que estavam aqui no momento de muita emoção, eles não quiseram gravar a entrevista, mas os 2 disseram a mesma coisa pra gente, que seria uma tragédia anunciada, porque eles chegaram a avisar aqui para o pessoal responsável pela obra que eles sentiram algo diferente, sentiram que pudesse ter um deslizamento. Chegou essa informação até vocês? Não chegou. Isso aí também é muito subjetivo, Então, no momento do calor da emoção, pode ser que fale essas coisas, mas não tive nenhuma informação a esse respeito. É importante salientar que o papel da Defesa Civil é só avaliar o risco. As causas vai ficar a cargo da Polícia Civil Técnico-Científica. Agora a Polícia Civil também já esteve aqui, já fez esse trabalho, então por hora é isso, né? Sim,
será feita aí as ações pertinentes que o responsável técnico achar por conveniência de estabilidade da encosta. O pessoal da responsável pela obra esteve aqui, acompanhou todo esse trabalho? Acompanhou, o responsável técnico, toda a equipe, né, da obra, o engenheiro, todos acompanharam, todos foram bem solícitos com a Defesa Civil. Vitório, muito obrigada pela participação ao vivo conosco. Não vai embora não, que eu preciso gravar com você para o SBT Brasil, viu? Pois é, Tiago, Renato, então, muito triste nessa tragédia hoje, que infelizmente nós acordamos com essa notícia. E como eu disse, é a notícia que a gente não quer dar, né? 4 pessoas morreram. Como eu disse, pessoas saem de casa cedo para trabalhar. Infelizmente agora, essa é a notícia que a gente tem. Cabe à Polícia Civil investigar quais foram as causas desse desmoronamento. Voltamos com você a qualquer hora. A gente chama vocês aqui de volta. Obrigado. Muito obrigado, Suzane. Notícia triste, né, Renato? E agora é a Defesa Civil falando desse risco aí do refeitório, né? Vamos colocar de novo aquela imagem superior. Essa imagem diz muito sobre o tamanho da obra. Não é uma obra simples. É uma rede de supermercado enorme que estava ali se preparando para inaugurar, para construir mais uma loja e uma tragédia. Agora, se foi um acidente, se foi falta de fiscalização... Você viu, Tiago, que 2 das vítimas experientes, né? Um senhor de 59 e outro de 60 anos, né? Que foram a informação que eles foram verificar essas rachaduras, né? E aí o pior, infelizmente, aconteceu. Realmente tem que ser investigado a fundo, hein, Tiago? A obra era para a inauguração do supermercado Verdemar. Ali está sendo construído o Verdemar, que informou, junto com a construtora responsável pela obra, que está acompanhando de perto para prestar atendimento às vítimas e familiares, que a obra está regular, estaria tudo certinho. Já a construtora Caeng, que é a responsável pela obra, em nota lamentou o ocorrido, que tem acompanhado de perto e vai dar assistência também às vítimas e aos familiares. Completou que a obra tinha todos os profissionais técnicos e alvarás de licenças para transcorrer com tranquilidade, o que indica que isso foi uma fatalidade segundo a construtora. A Defesa Civil, acabamos de ouvir, vai também acompanhar a investigação. Os sentimentos, uma tragédia a esses 4 trabalhadores que saíram de casa, né, para buscar o pão, para ir à labuta e infelizmente vão voltar num caixão. Muito, muito triste mesmo. E que seja uma investigação imparcial, que tudo seja provado. Foi um acidente, já era esperado, já estava sendo anunciado. Por que esse barranco, esse talude se soltou numa obra com tantos profissionais, né?